E aí, pessoal? No final do ano passado eu fiz um vídeo comentando as coisas que eu mais curti de ter lido, assistido e tal no decorrer de 2021. E eu queria fazer um outro vídeo desse tipo, falando das coisas que eu tenho curtido nesses últimos meses. Então vamos lá! Em termos de games, eu tô jogando Advance Wars, fazia muito tempo que eu não jogava algum jogo dessa série. Tô até jogando as fases de tutorial, tudo certinho, na ordem, bonitinho ali, pra ficar bom nesse jogo. Tô jogando Pokémon Crystal Clear nas lives da Twitch. Crystal Clear é uma ROM hack, uma versão modificada de Pokémon Cristal com várias melhorias. A principal delas é que o mundo já começa todo aberto, você pode ir para qualquer cidade na ordem que você quiser. E tem sido bem legal fazendo as lives. Muito obrigado a Aegis Cato, a Venturini Rio e ao Davi, que estão em todas as lives. E se você não está acompanhando as lives, você está perdendo momentos como esse. Vamos enfrentar a líder Erika. Opa! Caramba! E eu e a Keka estamos jogando muito League of Legends. Entramos nesse mundo do LoL. Estamos tentando melhorar ainda, então nada de ranqueado. E ainda dentro de games eu descobri uma máquina de pinball num shopping aqui da cidade. Foi ótimo encontrar uma porque fazia muito tempo que eu não jogava uma física, né, uma máquina física. Porque Pokémon Pinball, Sonic Pinball e Epic Pinball não contam. Em termos de quadrinhos, eu tô relendo o Aztec, um personagem da DC. Eu gosto muito desse período da DC do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E essa é uma HQ bem com a vibe dessa época. Assim como o Starman Jack Knight, escrito pelo James Robinson, que eu tô lendo aos poucos. E eu acho que eu tô lendo tão devagarzinho porque inconscientemente eu não quero que ela acabe logo. Eu já tava lendo no digital, saiu essa edição da Panini aí. Mas com esse preço eu continuo no digital mesmo. De vez em quando eu meio que perco o interesse por super-herói, mas essa HQ tem alguma coisa que ela sempre me puxa de volta para esse gênero. Se fosse para convencer alguém que quadrinho de super-herói é legal, acho que essa é a HQ que eu mostraria. E descobri um mangá que eu gostei muito, que é o Azumanga Daioh, que é bem humor de cotidiano, só personagens falando coisas banais, que é bem minha praia e aceito recomendações de mangás parecidos. Eu tinha visto em algum lugar na net falando sobre um que era parecido com Azumanga Daioh e era um grupo de professores. Eu tinha interessado, mas eu não anotei o nome. Se alguém aí souber o nome, eu fico muito agradecido. Em termos de desenhos animados, eu tô assistindo muita coisa da Pluto, principalmente Invasor Zim e as aventuras de Jack Chan. Depois de ter feito o vídeo, eu fiquei muito nessa vibe. Eu tenho curtido muitas coisas do Cartoon e da Warner por causa da HBO Max. Tem um catálogo ótimo de desenhos. Freakazoid acabou de entrar na HBO Max, eu tô curtindo muito reassistir. Nos últimos anos era bem mais fácil achar na net em inglês, então todas as vezes que eu reassisti, eu só reassisti em inglês. E a dublagem brasileira eu não assistia, acho que desde que eu era pequeno. E eu tô assistindo alternando entre inglês e português. Eu gosto de assistir desenho assim, cada episódio em um idioma, também para treinar inglês, né? Freakazoid é muito 10. E uma coisa desse desenho que eu tenho curtido mais do que nunca são os outros segmentos sem ser do Freakazoid. Eu não ligava muito para eles, principalmente quando eu era criança, mas agora acho que são as minhas partes favoritas. A parte do Lorde Bravura, por exemplo. Toby Danger, que é uma paródia do Johnny Quest, que eu acho que eu não entendia muito bem qual era a graça quando eu era criança, mas agora que eu tô mais velho e passei a ser fã de Johnny Quest, que agora eu consigo ver a graça. E tem também a paródia de Gárgulas com gnomos de jardim, que é muito boa. E tem os meus favoritões de sempre, tem Flapjack, Chip na Cidade Grande, Vaca e o Frango, série animada do Batman. É muito bom ter todos esses à mão. E um que eu inclusive acabei de terminar de assistir com a Keka, que é aquela obra-prima chamada O Segredo Além do Jardim. E ainda na HBO Max, isso tudo não é uma publi, até que eu queria que fosse, mas uma surpresa lá foi o Joe Pera Talks With You. O Joe Pera é um comediante que eu já curto tem um tempo, desde que eu conheci o trabalho dele pela minissérie The Perfect Week.
E o Joe Pera, ele tem uma persona que ele usa no stand-up dele. É de um cara que fala de um jeito bem tranquilo, ele é um cara que aprecia as coisas simples da vida, tem um jeito meio de avô, ele tem sempre uma inocência ao redor dele, mas não tem ironia, ele não tá fazendo graça desse tipo de pessoa. Tem uma sinceridade no trabalho dele que é difícil de explicar por que eu acho engraçado, mas eu acho. E esse programa, Joe Pera Talks With You, é essa persona dele, como se ele tivesse um programa no qual ele fala dos assuntos que ele acha interessante. Então, em um episódio ele fala sobre minérios, em outro ele fala sobre boas opções para café da manhã. E ele conversa com a câmera, vai explicando as coisas sobre o tema do dia, e a gente vai vendo um pouco da vida dele. E esse é um programa muito especial, porque nesse mundo em que tudo é no volume máximo e é tudo muito cínico e sarcástico, aparece esse programa tranquilo, que tem uma aura de honestidade ao redor dele, que é bem confortante, é um humor bem sutil, não tem nada agressivo nele. E ele é do Adult Swim, que tem muitas coisas que são o extremo oposto disso. Eu gosto de várias coisas do Adult Swim, mas é muito bom que exista essa opção de um programa bem tranquilo, assim. E na verdade, um tempinho atrás eu estava até procurando alguns livros que tinham um clima mais ou menos assim. Eu tinha lido a respeito sobre um termo chamado literatura ambiente, que dizem que é até meio comum no Japão. Seria uma literatura com menos foco no enredo e mais ênfase em coisas cotidianas, com várias descrições de sensações, como a temperatura da xícara de chá que o personagem está segurando, uma pegada mais tranquila, sem grandes emoções. E eu ainda não encontrei algo que realmente cumpra essa promessa, pelo menos para mim. Citaram Murakami como exemplo dessa literatura ambiente, e eu gosto bastante dele, mas eu ainda acho que os livros e os contos dele ainda têm emoção demais. E eu ainda estou procurando algo ainda mais minimalista. E eu cheguei numa escritora chamada Banana Yoshimoto, isso é um pseudônimo, e eu li um livro dela chamado Kitchen, e chegou bem perto do que eu estava procurando, mas ainda tem muita emoção e até muita coisa triste acontecendo no livro. Mas eu gostei bastante, tem uma suavidade no jeito que ela escreve que é bem confortante. E no momento eu estou lendo os livros do comediante John Hodgman. É uma trilogia de livros que eu consegui completar aos poucos com a ajuda de sebos online. Esses livros foram escritos na época que o John Hodgman tinha a persona de um milionário excêntrico, e esses são os registros de todo o conhecimento que ele acumulou ao longo da vida dele. E tem um artigo enorme sobre como se os mendigos dos Estados Unidos fossem, na verdade, uma sociedade secreta. Frases curtas para economizar oxigênio dentro de um submarino e o que usar contra lobisomens dependendo da fase da lua. Fazia anos que eu queria esses livros e ano passado eu consegui comprar o último deles, só agora que eu estou pegando para ler. Eu reassisti o filme Instant Swamp ou Instant Numa, que eu lembrava de ter assistido e eu lembrava de ter gostado na época, mas eu não lembrava absolutamente nada dele. Mas eu reassisti agora e entendi porque eu tinha gostado na época e acho que agora eu vou lembrar melhor dele daqui pra frente, porque já estou considerando um dos meus filmes favoritos. Basicamente eu gosto de qualquer filme que tem como cenário uma loja de artigos usados. E esse filme me levou a conhecer outro do mesmo diretor, o Satoshi Miki, filme chamado Adrift in Tóquio, que é sobre um mafioso da Yakuza passeando por Tóquio com um cara que deve dinheiro para ele. E é só eles passeando por vários lugares diferentes e conversando sobre coisas à toa. E se não deu para perceber, eu adoro coisas em que nada acontece e só tem personagens existindo e conversando. E esse filme tem o Joe Odagiri de Kamen Rider Kuga. E basicamente essas foram as coisas legais principais desse ano até agora. E aproveitando um recado aqui sobre o FREC, eu vou ter que dar uma pequena pausa porque eu vou passar por uma pequena cirurgia e vou ficar um tempinho de molho. Não é nada sério, provavelmente eu já vou estar 100% até mais rápido do que eu estou imaginando. Mas de qualquer forma eu estou deixando alguns vídeos preparados para serem
postados automaticamente aqui no canal. A única diferença é que eu não vou poder responder comentários nesse período e também não vou poder fazer live. Mas logo estou de volta. Eu queria agradecer aos membros do nosso clube de membros, o Otávio e o Reginaldo. Muito obrigado pelo apoio e agradecer também ao Dante pela ajuda. E como sempre, um abraço e até uma próxima.